Olá, paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. A você, irmão, em Cristo Jesus, aqueles que verão depois desse vídeo. Hoje eu vim aqui compartilhar uma reflexão. Tem um pouquinho a ver, com outro vídeo que eu fiz, o último vídeo, com um sonho, onde o Senhor me revelou algumas coisas da palavra dele, que ele veio trazer ao meu coração para estar compartilhando também com todos vocês. E hoje a reflexão vem nos trazer, ser ou não ser como criança, Então hoje vamos ler lá em Mateus, no capítulo 18, onde diz: o maior no reino dos céus. Eu vou ler até o versículo 5 e vou frisar o 3, versículo 3. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim se recebe. Palavra maravilhosa, Podemos frisar o versículo que o Espírito Santo, frisou o meu coração, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizer como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E o que essa palavra pode nos trazer? Tem aquele sentido, mas uma hora na palavra fala que devemos ser como crianças, Em algumas outras traduções fala de criança. E outra hora fala que não devemos, ser como criança. Então hoje, nesse sentido de nós sermos como a criança, não é dizer que temos que fazer miminices, ser criança nesse sentido, de estar ali com comportamento de criancice e tal. Mas um sentido de sermos destemidos. O que é ser destemidos? É não temer, não deixar que o medo tome conta de nós. Em alguma situação de realmente que pode trazer esse medo, a gente até ter aquele pouquinho de medo e receio, mas ser encorajado a enfrentar esse medo. Não deixar que esse medo seja o nosso prisioneiro, mas seja o nosso conselheiro. E no sentido de confiança totalmente no nosso pai, porque uma criança, ela é assim, normalmente a criança tá ali fazendo alguma coisa, a gente vê o perigo, mas ela não vê. E o mais interessante de tudo, que às vezes os pais têm até aquelas brincadeiras, principalmente os pais, tem brincadeira de jogar o filho pra cima e tal, e a criança não vê o perigo, e ela confia porque o pai dela tá segurando ela. E é isso que o Senhor quer de nós. Esse tempo difícil que estamos passando, não é para nós temer, se esconder, ficar com medo, ou como no outro vídeo anterior, dormir no sono da indolência. Não, pelo contrário, é para nós enfrentarmos o medo, é para nós se encorajar, crer nesse Pai que está lá no céu, que está cuidando e olhando por nós. E no sentido também de ser criança, ter pureza que a criança tem, Porque ser criança é sinônimo de humildade. E essa humildade não é, ai, pobre coitadinho, não tem nada, ai, a pobreza. Não é nesse sentido. A humildade, quando nós temos um coração puro, procuramos ter esse coração puro, e essa humildade é nós realmente termos aquela certeza: sem meu Pai, sem Jesus, eu não sou nada, eu não posso nada. Isso é ser humilde. É você reconhecer que você precisa mudar, que você precisa, como fala aqui, tem que se converter, e se não fizer como criança, no sentido que realmente querer se converter dos seus maus caminhos, ter essa pureza no coração, porque é assim que nós vamos alcançar o reino dos céus, não tem outro jeito. Então o que o Senhor veio trazer nessa revelação, nesse sonho também, é nisso. Sermos como a criança nesse sentido, ter essa humildade, essa pureza, se preciso perdoar, perdoar. Criança é assim, criança ela briga, quase se pega, faz que daqui a pouco tá lá se amando de novo, é muito instantâneo, Daqui a pouco não guarda rancor, não guarda ódio. Então o Senhor quer isso de nós, confiança,
pureza, humildade. E esse versículo é bem forte, que a gente tem que ser como a criança, senão de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus. Então é nesse sentido. Agora no outro sentido, que já é o contrário, de não sermos, né, assim, né, quando estamos ainda ali naquele, tomando leitinho ainda, da primeiros momentos ali, né, que se convertemos. Aqui já fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não porventura sois porventura carnais e não segundo os homens? Aqui já é no sentido, né, que fala, mas como carnais, como a meninos em Cristo. O que está querendo dizer? Que nós não devemos ser como meninos em Cristo. Porque se ainda a gente está caminhando como menino, ainda a gente tem que ser tratado com leitinho, a gente ainda precisa de muito conhecimento. Aí já é no sentido de crescimento espiritual. A gente reconhecer se ainda a gente está sendo menino em Cristo, né? Tendo comportamentos aí que não condiz, né, de criancice no sentido assim, de não ter conhecimento, né? Aí sim já entra a parte que não devemos comportar como meninices, né? Nesse sentido. Então a gente vai ter que ser tratado com aquele leitinho, é igual quando a gente se converte, né? Nos primeiros meses, dias de conversão, meses, a gente ainda vai engatinhar, né? Antes de engatinhar a gente é um bebezinho, a gente vai ter que beber aquele leitinho, né, e tal. Então quer dizer, às vezes a pessoa ainda não tem aquele conhecimento, ela tá na carne ainda, né, ela tá tendo comportamentos da carne, ela tá fazendo coisas que não agrada ao Senhor. Então não vai adiantar a pessoa já querer, né, eu já sei de tudo da palavra do Senhor, conheço tudo, só que ainda a pessoa tá tendo comportamento de menino, porque ainda ela tá ainda tendo que aprender, ter muito conhecimento para depois ela vir, né, com aquele tutu, com aquela comida mais forte, né? Então é nesse sentido aqui. Então a gente, no crescimento espiritual, nós não devemos ser como menino, mas pelo contrário, a gente começa como menino e vai tendo um amadurecimento, vai tomando leitinho, depois vem as comidas um pouquinho mais fortes, né? E aonde nós vamos se alimentar para ter esse conhecimento, esse amadurecimento espiritual? Na palavra do Senhor. Então, aqui nessa reflexão, né, e aonde o Senhor, né, me deu essa revelação na palavra, é isso que ele vem nos dizer. Em primeiro tempo, ser como menino é ser humilde, é ter o coração, né? É igual eu até marquei aqui uma frase: sejamos maduros, mas não percamos o coração como criança. Então, no primeiro tempo, e o que o Senhor veio me revelar também naquele sonho, né, que falava também sobre esse despertamento, sobre a gente não dormir, que não é tempo de ficar dormindo, também não é tempo de ficar se desesperando, é o que o Senhor veio dizer isso, porque no sonho ele me mostrava uma criança, né, e essa criança estava lá em meio aos pais preocupados, com medo, meio temendo alguma coisa, com aquela preocupação no coração, mas a criança não, ela sorria para mim, ela estava toda feliz, todos estavam embolados no lençol do medo, mas ela não. Muitos estavam dormindo, pareciam mortos, mas a criança não. Então, nesse sentido, o Senhor trouxe, tenha a pureza, tenha a confiança da criança, né? Nesse sentido, a humildade, porque senão, irmãos, nós não vamos conseguir alcançar o reino do céu. E mais do que nunca, nos últimos dias que nós estamos passando, nós precisamos se alimentar mais, né? Aí entra essa parte que está aqui em Coríntios. E tem também a parte lá em Hebreus, aonde fala lá em Hebreus 5:11, do qual fala do conhecimento, quando a gente é negligente em ter conhecimento do que vem dos céus, que vem do Senhor, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizesse negligentes para ouvir. Então, nesse outro sentido, né, de não
ser criança é no sentido de você querer crescer espiritualmente, né? Não ficar só no, teve leitinho? Teve, mas você querer crescer, comer a comida, a palavra do Senhor, e não ser negligente, como está lá em Hebreus 5:11, né? Não ser negligente em querer ter conhecimento. Então, irmãos, foi isso que o Senhor me revelou. Essa parte dessa reflexão de hoje faz parte daquele outro vídeo um pouquinho, porque tudo que o Senhor me revelou, eu dividi em temas. Ainda vou trazer outros temas aqui de outros sonhos, outras revelações que o Senhor me deu em sonho. E o Senhor tem me cobrado muito. Então, se eu estou aqui, não estou por mim. Eu estou para falar daquilo que o Senhor tem, puxado a minha orelha, serve para mim e serve para todos nós. E lembrar que não é de qualquer maneira que nós vamos alcançar o reino dos céus. É pelo contrário. É querendo buscar mais, conhecer mais, continuar levando a palavra, não temer, confiar que o nosso Pai está nos carregando no braço e cuidando de nós nesse tempo difícil, e tudo está no controle da mão dele. Então eu deixo essa reflexão para vocês nesse tempo, da maneira que devemos ser, sim, como crianças, no coração, ser amadurecidos, mas ter o coração como de uma criança. E no sentido também de espiritualmente, crescimento espiritual, não sermos como criança, mas pelo contrário, não negligenciar o conhecimento, mas buscar cada dia mais comer desse maná, que é a palavra do Senhor que desce nos céus. Quando abrimos a palavra do Senhor, Ele nos ensina e nos revela muitas coisas maravilhosas. Mais uma vez Ele vem nos lembrar que não é de qualquer maneira que vamos conseguir entrar, lá naquele céu, naquela cidade linda e maravilhosa. Mas precisa de renúncias da nossa parte, precisamos se converter, correr mesmo para o braço de Jesus, aquele que ainda não aceitou Jesus, ou aquele que está se afastado dos caminhos do Senhor. Faço esse apelo para você. Se você sentir no seu coração de aceitar Jesus, depois que você ouvir essa palavra, você que está afastado, desanimado de alguma forma, por causa de tudo que vem passando, e está sentindo aí que o seu crescimento espiritual está difícil, se sentir no coração, põe uma mensagem abaixo, pode falar alguma coisa lá, fazer uma pergunta lá no YouTube, que eu estarei dando atenção. O que vocês precisarem, se falar que quer aceitar Jesus, coloca lá, tá bom? E eu tenho certeza que o Senhor vai me dar sabedoria e força e graça para poder falar com você, ajudar. Mas o que o Senhor quer nesse tempo? Vamos se converter dos nossos maus caminhos, vamos ter o coração de uma criança, porque senão não vamos conseguir, alcançar o reino dos céus, porque só assim vamos conseguir, chegar lá na glória, depois que acabar a nossa vida aqui, nosso tempo aqui, ou Jesus vier arrebatar a igreja e vamos ter acabado o nosso combate aqui e viver eternamente lá nos céus. Mas para isso precisa de renúncia, precisa de conhecimento, sabedoria, para andarmos conforme aquilo que agrada ao nosso Deus, e é o que vai nos levar para o caminho da salvação. Que Deus venha abençoar a todos, fiquem na paz do Senhor. Esse vídeo vai subir lá no YouTube, vai estar no YouTube. Se inscreva no meu canal, um canal totalmente para estar colocando aquilo que o Senhor vem me falando e me autoriza a compartilhar com as almas, com as vidas. Deixa seu like lá, que o YouTube vai entender que é um vídeo bom, ele vai jogar para muitas pessoas, muitas vidas. Se inscreva, deixa seu like, comenta, porque você vai estar ajudando a compartilhar a palavra do Senhor para muitas vidas e almas que precisam. Tchau, tchau, beijos, abraço, fiquem na paz do Senhor.